Bom dia, povo amado, povo querido, povo de Deus. Que a graça de Deus esteja sempre conosco, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus esteja em nós, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça em nós. Estamos meditando o livrinho da Santa Missa. Hoje é 16º dia, glória, já está quase acabando já. Então, hoje, o oferecimento é do cálice. Pelas mãos do sacerdote, agora está sendo oferecido o cálice sobre o altar. O sacerdote reza: Bendito seja Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para vós se vai tornar vinho da salvação. Pela gota da água colocada no cálice, está representado a nossa participação e a toda da santo sacrifício de Jesus. Assim, por meio da gotinha da água dissolvida no vinho e aposta no cálice, está sendo oferecido a alma pura da jovem, apresentada por uma taça radiante embaixo à esquerda, que o santo anjo leva até o altar, bem como a alma triste da criança por causa da morte da mãe. Aqui essa gravura fala desse momento aqui. As gravuras acima à esquerda, as almas luminosas dos mártires. Na gravura, seres fuzilados. Acima à direita, e a de todos os que de boa vontade querem entregar-se inteiramente a Deus. Assim como o vinho acolheu a gota da água, assim Jesus acolherá o nosso pequeno sacrifício no seu grande sacrifício, e fará da nossa pobre oferta e da oferta de todo o seu corpo místico, dom de indiverso e eterno valor, bem aceito a todos, agradável junto ao seu Pai Celeste, oferecendo-lhe Ele mesmo em nosso lugar e em união conosco, concedendo-nos sermos por Ele oferecido. Como a nossa vida pode tornar-se inimaginavelmente santificada, transformada e elevada na vivência profunda do Santíssimo Ministério da Santa Missa. Aqui as gravuras no momento da celebração do vinho. Que Cristo cresça e eu diminua. Estamos numa jornada. Aqui não estou dando lição de como devemos se comportar na missa. Não é isso. É entender o que nós estamos celebrando. Então, daqui em diante, a gente vai estar meditando a entrada da missa e mais o evangelho de todos os dias, tá bom? Hoje estamos no 16º dia, né? E já entramos com o evangelho. Um vai completando o outro. Hoje é dia 11/7/2025. Pega a sua Bíblia aí, Mateus 10, 26, 10, 16, 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, diz Jesus aos seus discípulos: Eis que vou, envio como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudente, como a serpente, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão na sua sinagoga. Vós sereis levado diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregares, não fiqueis preocupado como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai
é que vai falar através de nós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, e o seu pai entregará o filho aos filhos, se levantarão contra seus pais e o matarão. Vós sereis odiado por toda causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vós perseguires uma cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas palavras são fortes, né? Às vezes nós estamos fracos, nós estamos debilitados, nós estamos medrosos, mas nós não devemos ter medo se nós estiver na graça do poder do Espírito Santo. Aqui diz, o Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo vai falar em você. Você tem que deixar o Espírito Santo agir. Nós recebemos o poder do Espírito Santo no nosso batismo, mas não é só o Espírito Santo tem que permanecer em nós. Nós temos que aceitar, nós devemos falar, usa-me, Espírito Santo, e deixar ser usado pelo poder do Espírito Santo. Essa é a diferença. O Espírito Santo está em nós. Agora, nós querer ser usado, aí que está a dificuldade de muitas pessoas. E que nessa palavra, deixamos o poder do Espírito Santo falar em nós. O poder do Espírito Santo permanecer em nós. Deixamos o Espírito Santo permanecer em nós. E hoje é dia de São Bento. São Bento, ele tem uma oração: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Que a graça de Deus nos fortaleça a rezar essa palavra sempre, essa oração de São Bento sempre. E para encerrar, eu vou aqui meditar uma oração desse livro do Padre Marcelo. Ele fez essa oração hoje para mim e eu estou passando para vocês. Senhor Jesus, eu te peço que essa pessoa que está lendo esse livro e tem angústia possa ser tocada pelo poder do teu Espírito Santo. Toda angústia saia dela, que a tua palavra seja o auxílio e o sustento dela, que ela possa experimentar a tua palavra, um remédio eficaz para nossos males e angústias. Vem, retira todas as opressões no peito, todo tipo de aflição e coloca a paz que vem de ti, que supera todo o entendimento. Eu peço, derrama o teu Espírito Santo sobre essa pessoa, que ela se apaixone pelas Escrituras e venha a entender a tua palavra, que nos momentos de dificuldade e opressão, ela possa ter a palavra de Deus em seu refúgio e que a Bíblia possa dar serenidade ao interior e ao pensamento dela. Vem, Espírito Santo, esvaziai dentro dessa pessoa toda a angústia e dar a tua graça para que ela seja cheia de ti. Santo Espírito, que a paz que exceda todo conhecimento esteja com ela em sua vida e em seus pensamentos. Obrigado, Jesus, por mais esse momento. Obrigado, Jesus, pela graça. Obrigado, Jesus, por nos enviar o Espírito Santo Paráclito, aonde fala em nós. E para encerrar, não foi uma erva nem algum higueto que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor Jesus. Isso aí está lá em Sabedoria 16:12. E agora, para encerrar, é como diz, né? Lá no Evangelho. Deixar o Espírito Santo agir em nós. Deixar o Espírito Santo interpretar a palavra de Deus em nós. Deixar o Espírito Santo nos curar, nos libertar. E eu vou dizer para você, se você fazer as pazes com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai ser renovado, você vai ser curado, você vai ser libertado e você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse livro aqui, eu recomendo.
Um abraço a todos e que a graça de Deus esteja em nós.